Sejam muito bem-vindos ao Tô Com Elas, o seu podcast de informação. Hoje nós iremos mergulhar num tema essencial, o da saúde bucal e o da inclusão. Para isso, vamos receber uma convidada que tem como expertise o carinho, a paixão, o amor pela odontopediatria e também por pacientes com necessidades especiais. Afinal, ir ao dentista pode ser uma aventura, mas esses desafios, eles podem ser muito bem controlados, enfrentados com muito amor e muito carinho, muito paixão. Doutora Letícia, receba as boas-vindas da Infobite Audiovisual, que está produzindo com muito carinho esse episódio, da Clínica Ortopreste, que tem a honra de tê-la como parceira, e da doutora Lu, sócia representante aqui da OS Advogados. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso Tô Com Elas. E a gente está muito curiosa para saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Então, vamos lá, brilhante o nosso podcast com a sua história, por favor. Muito obrigada, meninas, por me receber. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem essa troca muito legal, né? Que a gente já estava conversando. E vamos lá, tudo começou com uma criança que a única certeza que tinha era que queria fazer alguma coisa da área da saúde. Então, uma criança do esporte que brincava e fazia ginástica, balé, todos os esportes possíveis que se tinha, mas a certeza era que era da área da saúde. E a gente ouviu muito, cuidado com o esporte porque isso não dá dinheiro, né? E meu pai foi ali me ajudando nessa trajetória de ensino médio, entender o que a gente quer de verdade. Eu nunca fui muito das exatas, então a matemática não era o meu forte, mas eu gostava, era curiosa pela área da biologia, química, era a hora que eu gostava. E o meu pai um dia me contou, eu fiz 1 ano de odontologia, o que você acha? E em casa a gente nunca teve muito essa cultura também de ir ao dentista quando criança. Era algo que é muito recente ainda, né, até. E aí ele falou, eu fiz, o que você acha? Ele me levou pra ir no dentista, e aí eu achei legal, fui me interessando, fui pesquisando, falei, parece interessante. Junto desse período, a minha irmã ficou grávida, teve minhas sobrinhas, e aí eu descobri que eu sou a grande monitora das crianças, né, lá em casa. Então, é sentar no chão e brinco o dia inteiro, e esse momento com as crianças, pra mim, sempre foi muito importante. Então, eu entrei na odontologia, pisei na faculdade, a única certeza que eu tinha é que eu ia fazer odontopediatria. Eu falo que eu não fui fazer odontologia, eu fui fazer odontopediatria. Porque eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Até dentro da faculdade, era sempre o que eu buscava. E eu saí da faculdade, no mês seguinte eu estava inscrita na pós-graduação de odontopediatria. E aí veio pandemia, aquela coisa toda, né? Mas terminei a pós, ainda assim, saí da pós. Ainda na pós eu já atendia só criança, então os adultos são os perdidos que ficam ali no atendimento, né? Às vezes um que tem um pouco mais de medo, um que tem meu filho passa, eu quero passar com você também. Então é mais assim, mas a grande paixão sempre foi as crianças, então eu falei, bom, é aqui que eu vou ter que me achar, vou me encaixar, aqui é o meu cantinho, e aí a gente foi indo, agora tudo é sobre as crianças, né? Até em casa a gente brinca, meu pai brinca, porque eu falei pra você fazer odonto e eu nunca sou beneficiada. Eu falei, olha, quando você tiver 5 anos uma vez em outra vida, quem sabe eu cuido de você. Por agora, as crianças são o foco e é o que eu amo fazer. Mas você sabe, a gente tá ali, é carinho, amor, e sentar no chão e vamos brincar. Porque é importante a gente levar essa leveza pra eles, né? E ajudar a entender um pouquinho que a vida não precisa ser tão pesada assim quanto eles acham que é. Até porque, e aí eu falo por mim, porque eu estou na frente de 2 doutoras aqui, excelentes doutoras, diga-se de passagem, a gente sempre tem um trauma do dentista, o bendito motorzinho, Sim. a bendita anestesia. Então, tudo isso
Fala assim, ai, dentista, ai, não vou. Só de pensar no motorzinho, não vou, não quero, aquela anestesia, não vou. A gente já até brincou aqui no podcast falando de outras questões, né? E precisa tirar isso da criança, né? Exato. E tem que ter essa identificação, né? A gente percebe quando você fala, seus olhos brilham. É muito bonito isso, né? Lá a gente fala que não tem um motor, é o barulho do carro, a luz da Frozen, o canudinho, enfim, a gente vai indo, a anestesia é a unha que tá grande, a picadinha do jacaré, a mordida do jacaré, enfim, a gente tenta deixar isso leve mesmo, né? Porque eu falo que é muito mais legal ser dentista do que ir ao dentista, né? Estar do outro lado é muito mais fácil, mas você pode dizer por mim também que é muito mais confortável. E a gente não tem, assim, além da cultura, né, de ir ao dentista, a gente vai no dentista quando já tá com dor, já tá ruim. Então a gente não tem essa cultura da prevenção aqui no Brasil, não, a gente não tem muito isso. Então, criar isso do comecinho com as crianças mas vou lá só pra escovar o dente? É, só pra escovar o dente. E olha que bom que é só pra escovar o dente, né? Não precisa ir pra fazer um canal, fazer uma coisa que vai doer. A gente não precisa levar isso pra eles, né? Sim. E eu tento trabalhar isso bastante com os pais também, de olha, o trauma é só seu. Não precisa, deixa ele entender sozinho que a sua dentista pode ter te deixado trauma, mas não fui eu sou legal. Doutora Letícia, a gente começou falando dos medos, né, tanto de crianças quanto dos adultos, e isso faz toda a diferença quando o paciente, às vezes, não passa por um dentista que não é um especialista. Você, além de odontopediatra, também tem a especialização em pacientes especiais. Como é construída essa confiança, um paciente, uma criança que tem, por exemplo, TEA, TDAH, que já tem uma série de neurodivergências, como é construída essa confiança quando ela vai em um especialista ou quando ela vai em um dentista comum? Eu acho que a base pra gente construir a confiança com a criança é a questão da paciência. A gente vê muitos colegas que são profissionais excelentes, mas senta aí e abre a boca. E a gente sabe que com uma criança já não dá pra ser assim, uma criança neurodivergente muito menos. Eles precisam, principalmente da que a gente fala muito, que é a previsibilidade. Eles precisam entender o que vai acontecer. O só sentar ali e ficar quieto, não vai acontecer com eles. A gente não pode esperar isso deles. Então, entender como você aproximar, o que aquela criança tá passando também. A gente vê que são tantos estímulos cerebrais mesmos, né? Então, que a gente precisa ajudar ele a entender aquele momento, trazer pra realidade dele. Olha, isso aqui tá tudo bem, segura você, faz você. A gente tem várias técnicas, né? Principalmente o falar, mostrar e fazer. Então, olha, é assim que a gente vai fazer. Aqui funciona desse jeito, essa cadeira é assim, isso faz isso. Porque tudo que possa trazer uma questão pra eles de meu Deus, isso é novo, isso tá me deixando desconfortável, é normal que eles queiram sair e eles vão sair. E tá tudo bem, né? Então, a gente ter esse acolhimento, essa paciência de entender que é um momento difícil pra eles. Não é só sobre vamos fazer o que tem que ser feito. Não, a gente precisa ganhar a confiança dessa criança e muitas vezes essa confiança a gente ganha conversando. Explicando pra mãe, explicando pro pai. Falo muito pros pais, falem pra eles o que vai acontecer. A gente vai olhar, como que a gente vai olhar, mostra um vídeo legal, alguma coisa, fala coisas positivas sobre o dentista, o que é muito difícil, né? Difícil falar coisas boas sobre o dentista. Se o pai tem medo, passou por uma experiência ruim, como você falou, o medo é seu, né? Não passa pra ele. A gente estuda muito sobre isso, a gente chama de medo objetivo e medo subjetivo, né? O subjetivo é quando vem de outra pessoa. Se eu falar pra você, eu morro de medo de fantasma, provavelmente quando você vê um fantasma, vai falar assim, nossa, a Letícia falou que tem medo de fantasma, vou ficar aqui de olho. E é isso que eles acabam fazendo nas crianças, né? Porque eu fui no dentista e doeu pra caramba. O que ela vai pensar? Então quer dizer que quando eu for também vai doer. Vai doer. Não vai fazer a mesma coisa, ele provavelmente vai fazer algo mais invasivo. Então, o seu medo é só seu. Guarda ele pra você. Você falou uma coisa muito interessante, né? Você falou que quando você cuida das crianças, né?
você tem uma linguagem mais apropriada para a idade delas, né? Até porque o adulto é a verdade nua e crua. Olha isso, o tratamento é assim, não precisa de rodeios. Mas para a criança você tem que criar até uma forma lúdica de trazer para elas a informação, até como uma espécie de brincadeira, a depender do perfil, né, da criança, para que elas também não tenham essa noção aterrorizante. Porque senão isso vira um fantasma que vai sendo passado e ela vai entender que é ruim, né? E o tratamento, ele é necessário, né? Então, você falou uma coisa, eu achei tão bonitinho, você falou, é a picadinha do jacaré, né? É a beliscadinha da unha grande, né? Tudo isso para trazer um pouco mais de conforto para a criança quando ela senta na cadeira, né? Porque a gente adulto já senta e já fica apreensivo, imagina a criança, né? Então, para tirar também um pouco desse medo, desse receio, que muitas vezes ela nem passou, né? Exatamente. Ela nem passou, mas ela está ali imbuída naquela construção de uma imagem que foi feita lá atrás, não é isso? Exatamente. E a gente tenta, aos poucos, ir desvencilhando essa cultura que se tem, né? Ai, meu Deus do céu, você tem que ir no dentista, lascou, alguma coisa de ruim vai sair daqui. E não precisa ser uma coisa ruim. A gente pode sentar e brincar com o jacaré, a gente vai escovar o dente, a gente vai pintar o dente de rosa, a gente vai brincar, a cadeira faz mágica, sobe, desce. E é isso, pode ser leve e pode ser legal, mas eu ressalto muito com os pais também que é importante que todo esse processo também tenha um acompanhamento. Não adianta você ir uma vez a cada 5 anos, que provavelmente não vai ser tão legal assim, né? Então, a gente tá próximo, a cada 6 meses a gente se vê, e todas a gente se vê, por exemplo, a cada 6 meses, provavelmente vai ser só o escovar o dente e manter tudo bem. Mas esse é o meu trabalho, fazer com que a gente deixe tudo certo e escove só o dente, principalmente com informação, né? Informação a gente consegue fazer esse trabalho da prevenção sem precisar de intervenções maiores. Mas quando mais a gente foge do dentista, mais difícil vai ficando. Mais coisa a gente tem para fazer, mais chances de ter lesões de cárie, mais chances de outras questões bucais. E quando a gente não tem acesso à informação, fica mais difícil da gente saber como cuidar também, né? Então a gente tá perto, não é ai, meu Deus, vai dar alguma coisa de errado no dentista. É o contrário, quanto mais perto, menos chance de dar alguma coisa de errado, né? A gente vai ficar prevenindo coisas ruins que podem acontecer, né? Com certeza. Uma pergunta clássica lá da clínica. Quando começar a levar as crianças? Essa é só clássica. quando começa o primeiro dente, doutora? Essa pergunta é a clássica. Ai, quando eu tenho que levar meu filho no dentista? A gente recomenda assim que nasce, porque existem várias questões que podem acontecer em relação à amamentação, né? O freio lingual que pode prejudicar. Às vezes a gente tá com um caso lá no consultório de uma paciente que nasceu com 2 dentinhos. Então a gente precisa saber o que fazer com esses dentes. Então tem várias questões. O quanto antes além de não precisa fazer nada, não precisa fazer nada, mas a informação, como eu falei, ela é fundamental. O que precisa, como amamenta, qual é o jeito certo, chupeta, mamadeira, é bom, não é, o que come, quando nasce dente, o que eu faço, o que pode usar, o que não pode usar. São muitas informações que você vai colher através do dentista, né? A gente tem essa cultura de achar que é o médico que é responsável por dar essas informações, né? E, na verdade, o médico não é o profissional certo para isso. Nós somos especialistas em boca, então nós temos que levar essa informação, é o que pode usar, o que não pode, o que vai acontecer, o que não vai. Então, antes mesmo de nascer o primeiro dentinho, a gente já pode colher essas informações para desenvolver a saúde bucal da melhor forma possível, né? Entendi. Doutora, e assim, hoje o teu atendimento é voltado para odontopediatria, específico para odontopediatria, né? E atendimento a crianças neurodivergentes, né? Que você falou, né? E esse atendimento que você faz, né? Essa especialidade, né? A gente sabe que quanto mais especializada no assunto, mais você está aprofundada dentro de uma situação, uma questão que tem poucos profissionais falando, né? Então, dentro dessa situação, como que você vê isso hoje na internet, né? Tem muita divulgação sobre esse assunto, são poucos profissionais que hoje falam sobre esse assunto abertamente, que podem trazer essa informação. Como que é isso? Eu converso bastante com as pessoas sobre isso, porque a gente olhando daqui, pra mim parece que tem muita gente, porque a gente tá dentro, né, do ciclo.
Mas conversando com as pessoas é o mesmo discurso. Ai, é muito difícil achar alguém que faça isso. É muito difícil achar alguém que faça, mas que faça direito também, né? Então eu vejo também que tem bastante essa banalização sobre esse assunto. Todo mundo fala assim, eu atendo, mas será que você atende mesmo? Você tem um aprofundamento sobre esse assunto para poder atender esses pacientes? Ou você só tá falando para colocar mais uma coisa ali e você vai fingir que você atende mais ou menos, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também, ao mesmo tempo que olhando de fora é realmente difícil achar esses profissionais. E quando você acha, ainda assim você tem que tomar cuidado para ver se tá falando uma informação correta, se tá tratando do jeito legal, se é isso mesmo. Às vezes a gente tem uma banalização sobre esse assunto, né? Então, qualquer um faz, qualquer um atende, é fácil, é tudo lindo, e não é tudo fácil, é tudo lindo. Cada um tem a sua individualidade, o seu cuidado, a gente precisa estudar sobre isso. Então, é uma área que eu acho que pode ser muito mais explorada hoje em dia. São pessoas que precisam de ajuda mesmo, assim. E é uma ajuda, eu não tenho acesso. Ele não é que eles não têm acesso de questões financeiras, não tem acesso porque não tem profissional, né? Então, acho que é uma situação ainda mais difícil, porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas como que você vai acessar alguém que não existe essa pessoa, né? É difícil chegar até lá. Então, acho que por isso que eu fico tão presa nesse meio. Muitas vezes alguém me pergunta, mas você não pensa em voltar a atender adulto? Eu falei, não, gente, as minhas crianças estão precisando de mim aqui, eu preciso mais delas também. Então, vou ficar presinha aqui e me deixa aqui, porque eu sei que cada vez a gente ouve muito lá no consultório, vem muitos pacientes de muito longe, porque lá perto da minha casa não tem, e são distâncias consideráveis, né? Eles vão de super longe, assim, porque eu não encontrei perto de casa, ou eu encontrei, mas não foi um tratamento que deu certo. Então, eu vejo que para eles é bem difícil achar esse profissional. E lá na clínica que a doutora atende, é importante ressaltar que por ter um atendimento especializado, adaptado, são profissionais realmente que estão voltados para esse atendimento específico dessas crianças, né, dessas condições, né? Então tem toda uma equipe preparada para esse atendimento, né? Uma equipe especializada também que vai poder dar esse suporte, né? Exatamente. Acho que além da equipe, a clínica em si é muito preparada para eles, né? Eles chegam, eles sempre falam das plaquinhas que a gente tem espalhada por lá, e a acessibilidade também, a sala. E é exatamente o que você falou, não sou eu, nós somos uma grande equipe ali que está preparada para atendê-los. Às vezes a gente tem os atendimentos com a sedação, então a gente tem a equipe da sedação, os outros profissionais que quando não sou eu que vou lidar com algo de dente de leite, né, que é a minha especialidade, mas a gente tem outros dentes permanentes, a gente tem profissionais que vão cuidar desse dente permanente, então a gente tem atendimentos com 3, 4 dentistas, né, então para uma criança só, eu vejo que os pais valorizam isso, porque não é uma pessoa que vai resolver tudo. Não, a gente tá, de fato, preparado para receber seu filho, independente do que ele precise. A gente vai resolver. Com certeza. Aqui você pode ficar tranquilo que daqui vai sair tudo bem. Bem bacana. E nós temos, a semana que vem, mais um dia dedicado multidisciplinar, né? Porque essas crianças especiais, né, com necessidades especiais, elas crescem também. Elas continuam com uma certa situação de criança, mas elas crescem, os dentes vão mudando para os dentes permanentes. E a Letícia, ela tem essa recepção, esse olhar que acaba acolhendo. E os pais se sentem melhor quando eles crescem, que ela esteja presente, mas que a equipe trabalhe junto. Isso é muito importante, porque eles crescem. Eles crescem e eles vão pegando essa segurança, tipo assim, agora que o dente não é mais de leite, será que eu posso continuar vindo aqui? Falei, tá tudo bem, até onde a gente puder ir, a gente vai junto. Se não for eu, a gente arruma alguém, vamos juntos aqui. E a gente tem os casos de canaula, então eu sempre tô junto também. A gente vai pra fazer um canal de um dente, tem 3, 4 dentro da sala, um ajuda o outro e a gente vai junto. E a mãe também se sentir segura, né? A confiança é tudo. Falou, olha que bom, né? Meu filho poderia estar numa situação de, meu Deus, vou ter que segurar ele pra fazer um canal.
para uma situação onde ele tá confortável, ele tá dormindo, ela tá confortável, sentada do lado dele, tem 3, 4 dentistas cuidando só dele, então a gente consegue passar essa segurança, né, esse conforto para os pais também. E para a criança que tá passando por um procedimento invasivo, né, que a gente tem muito o histórico de dizer que é um procedimento dolorido, mas ele tá passando pela situação no maior conforto possível e mais seguro possível, assim. Então, é bem interessante, é bem bom fazer parte disso. Em que momento, doutora Letícia, você vê que aquela criança não é mais para condicionamento, e sim um paciente para sedação? Em que graus, por exemplo, do TEA, do TDAH ou do síndrome de Down? Em que momento você fala, não, daqui para frente, só o condicionamento, só a conversa, só a confiança não vai ser seguro para o meu paciente? Eu acho que a gente escolher o momento certo para intervir com a sedação, ela é muito importante, porque existem crianças que já chegam muito traumatizadas e crianças que chegam receptivas. E a gente precisa entender. As que chegam mais receptivas, a gente precisa ver. É um tratamento urgente? Ou a gente consegue manejar aquela criança para fazer um tratamento com tempo. Se a gente não tem tempo, às vezes a sedação precisa agir para ontem. Porque pra Lu entrar um pouquinho no mundo, a gente já conseguiu lá no consultório, em uma sedação, a gente fazer 12 dentes de um paciente. Meu Deus! Então é algo que a gente consegue otimizar muito tempo. E às vezes, para uma criança que tem uma situação de precisar fazer muitas coisas numa boca, a sedação é uma ótima escolha, porque a gente vai fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente consegue ter esse poder ali naquele momento de tratar a maioria das coisas de uma vez. Então, a sedação é muito importante por isso. E a gente precisa entender. Às vezes a gente tem um paciente que tem o TEA, nível 1, nível 2, mas que ainda aceita o tratamento. E ele não tem muita coisa para fazer. Então, uma restauração, uma limpeza, a gente não precisa da sedação, a gente vai conseguir fazer ali com ele, conversando no tempo dele. Mas você sabe, eu fecho 2 horas de consulta para fazer uma limpeza. Porque ele vai levantar, ele vai querer andar. Então, tá tudo bem. Ele pode ir no tempo dele. E dá super certo. Mas, às vezes, a gente tem uma criança um pouco mais medrosa que não tem nenhum diagnóstico, mas que ela não consegue de jeito nenhum, entra numa ansiedade para receber uma anestesia que precisa fazer 2 canais. A gente tem a sedação. Então, é muito individual também, né? A gente precisa olhar, além do diagnóstico, olhar para a criança. Ou como que a gente pode passar essa segurança para ela. E eu tenho alguns pacientes que a primeira consulta deles foi com sedação e hoje eles conseguem ir no consultório sem precisar da sedação, porque conseguiram essa confiança assim também. Então, a gente precisa pensar no tratamento, né, de uma forma geral e como a gente consegue promover isso da forma mais rápida, com condicionamento ou com a sedação, né? Então, vai um pouquinho de cada mundo ali pra gente entender o que é o melhor naquele momento. Interessante, né? E aí ela teve uma fala aqui que eu fiquei prestando atenção, que eu acho importante a gente destacar, né? Que é a questão da própria sedação, né? E a questão também do próprio comportamental da criança, né? A criança neurodivergente, como você falou, muitas vezes ela não consegue ficar o tempo inteiro na cadeira, né? Então eu fiquei trazendo, por analogia, pensando numa criança que vai no cabeleireiro. Uma criança normal, vai no cabeleireiro, ela já é inquieta ficar lá na cadeira, né? Uhum. Então eu fico imaginando uma criança que tem uma questão comportamental, né? E que precisa fazer um procedimento que ela tem que ficar muitas vezes bem paradinha, né? Então tem que ter o profissional que é especializado no atendimento à criança, né? A criança especial, a criança neurodivergente, ele tem que ter essa noção e esse cuidado, né? E é por isso que ele tem essa especialidade, né? Que poucas clínicas têm profissionais como ele, para que possa entender, né? O momento, olha, ela vai querer levantar, então eu tenho que ter paciência para parar, para poder atender. E até, né? A própria clínica também tem que ter uma janela maior no teu atendimento para poder adaptar o atendimento daquela criança. E eu estou falando agora, né, do lado do cliente, eu vejo que poucas clínicas têm isso, né? Hoje a gente vive num mundo assim, né? Então você chega para atender, o atendimento é rápido porque não se pode perder tempo, né? Porque tempo é dinheiro. E eu vejo que profissionais como você, a clínica, né, ela tem essa preocupação em entender o paciente, né, em se adaptar também àquele momento do paciente. Isso é muito importante.
né? E com relação à sedação, quando você fala da importância da sedação para esses casos, eu também entendo porque eu sou uma adulta, né, que tenho medo de anestesia, né? Tanto que uma das minhas primeiras consultas, primeira coisa que eu falei foi o quê, doutora? Que tem medo de agulha. Pois é. E é assim uma coisa que me tira de giro, né? Mas, né, na clínica da doutora Mércia, eu fui muito bem recebida, fui muito bem tratada por todos os profissionais que me atenderam lá dentro, sou muito grata. E todos os tratamentos que eu realizei lá com eles, se me perguntar, você sentiu agulha? Não, não senti. Teve um que eu praticamente dormi. Eu acordei com o Dr. Kleber, falando, olha, já terminou. Mas como assim já terminou? Já? Mas eu achei, não, já terminou, mas foi tão rápido. Não, demorou. É que você realmente deve ter, Ficou né, em um dado relaxada, momento tão né? relaxada que você não percebeu, né? E a gente sente a confiança no trabalho e a gente sempre quer um local seguro. E eu acredito que para o atendimento que vocês fazem, a doutora, com sua especialidade, é importante para a criança ela estar no local de segurança, né? Assim como para os pais, né? Exatamente isso. Eu ia falar sobre os pais, a gente passa essa confiança além da criança, né? Precisa que os pais se sintam seguros em levar ele lá também, né? Então, para a criança a gente passa a segurança através do lúdico, para o pai a gente passa a segurança através da ciência, né? Então, é exatamente isso que você falou, é o estudo acima de tudo, só que são estudos de dois caminhos. Ao mesmo tempo que eu assisto o Peppa Pig na televisão para eu ir saber qual é o nome da irmã nova da Peppa que nasceu, a gente tem do outro lado cheio de artigos para ler, porque eu preciso conversar com essa criança, mas eu preciso conversar com o pai também, né? No fim, eu até brinco, no fim, quem vai decidir se é ou não é a criança, é o pai, né? Então, eu preciso que ele tenha a mãe, todo o responsável, eu preciso que eles tenham essa segurança para a criança poder criar essa segurança. Porque a gente acha que não, mas criança escuta tudo, né? E às vezes a mãe chega em casa e fala assim, ai, não sei. Pronto. Se a criança ouviu o não sei, pra ela fala, poxa, se minha mãe não tem certeza, não imagina eu. Né? Exato. Então, eles precisam que essa segurança venha dos pais também, né? Exato. E muito feliz, Lu, que você se sentiu segura lá. Faltou passar comigo, Lu. Vou te atender. Mas agora sou em outra carnação. Mas o sorriso do acolhimento é a doutora Letícia. Depois a gente ceda, aí vem. Pois é, né, amiga? Não, mas ali a gente é muito bem recebido. Desde a recepção, as meninas que atendem na recepção, até a hora de ir embora, é incrível. Eu tenho que destacar que é incrível. Muito obrigada. Imagina. Doutora Letícia, o atendimento para pacientes com necessidades especiais, ele é garantido por lei, prioridade. Aí a gente entra numa máxima, doutora, porque você vai me ajudar. Se é prioridade por lei, mas a gente preza o atendimento de qualidade, respeitando o paciente. Que caminhos a gente toma? Não é? Então, na visão legal, sempre priorizar quem tem prioridade, porque o próprio nome já diz, né? Prioridade legal, ou seja, determinada por uma legislação específica que foi trabalhada e foi entendida aquelas necessidades. Então, tem que se observar que, por mais que você tenha um paciente que não está enquadrado dentro dessa prioridade, né? É preciso respeitar a ordem. Né? Então, se existe uma determinação legal, ela tem que ser respeitada. Por óbvio que, né, quando a gente fala de outras pessoas que estão ali aguardando, você não vai deixar esses pacientes à míngua, não é isso. Né? Mas você entender também as necessidades de cada um e adaptar ali esse atendimento. E eu acredito que lá na clínica isso é feito de uma maneira muito consciente, muito organizada, né, doutora? É feito com muita conscientização, e a doutora Letícia pode me ajudar, mas o imediatismo das pessoas, elas não conseguem respeitar que o meu direito começa onde o seu termina. Exato. Né? Então, essa é uma dança que a gente está sempre tentando equilibrar. Que, embora meu filho tenha prioridade, porque ele também é especial,
Eu tenho que respeitar o seu, que chegou na frente, e ele merece um atendimento de qualidade. Então, a gente fica numa saia justa, né, doutora? Eu tento contornar um pouco essas situações. Lá a gente deixa um horário de atendimento bem estendido, então 1 hora, 1 hora e meia. Normalmente não vai demorar tudo isso de tempo, mas a gente tem uma cultura, eu vejo muito nos pacientes, as mães, né, dos neurodivergentes, que eles sempre chegam antes do horário. A gente até brinca lá, aconteceu alguma coisa, porque não chegaram meia hora antes, eles têm essa questão de chegar mais cedo. Então, por isso, a gente deixa um atendimento mais estendido. Ao mesmo tempo que eles chegam mais cedo, eles demandam mais tempo. Então, a gente deixa um atendimento, um horário grande. Porque se acabar antes, tudo bem, a gente tem como antecipar. Mas eu sempre peço bastante ressalto com as meninas. Não se atrasem para consulta. Porque o próximo paciente pode ser uma pessoa que pode esperar, mas pode ser um que não pode esperar. Exato. E aí, os seus 10 minutos de atraso, eu preciso entregar um atendimento de qualidade pelo qual você merece. E eu não vou entregar menos qualidade, mas ao mesmo tempo que eu vou estar preocupada com quem tá esperando lá fora, né? Então a gente tem que ir balanceando, segurando os pratinhos, né? Eu falo, eu quero entregar qualidade pra você, mas pro próximo também, né? Não é justo que a gente acabe despertando numa crise em um paciente autista, porque ele teve que esperar 10, 20 minutos pra ser atendido. Isso não é justo com eles, né? Eu falei, então a gente, exatamente o que a Márcia falou, a gente precisa respeitar os direitos de todos, né? Você tem o direito ao tratamento, mas a outra pessoa também tem, né? Então, a gente tem os direitos e os deveres, né? Então, cumprir com o seu horário, respeitar o próximo que tá ali. Às vezes a gente pede também pra não ir com tantos acompanhantes, porque às vezes muitas pessoas ali na recepção também vai descontrolar aquele paciente que tá acostumado só com a mãe. Então, são questões que vão além de você, né? Você levar o seu filho numa clínica especialista em odontopediatria e pacientes especiais, mesmo que ele não seja, é você estar ciente de que você vai ter que lidar com essas pessoas. Então, elas vão estar ali em algum momento junto com você. Então, você precisa respeitar elas e entender que ali elas têm questões que precisam ser entendidas e que você vai precisar abrir mão de alguma coisa para entender elas, né? Então, a gente trabalhar nesse meio e entender que no fim tá todo mundo junto ali no mesmo barco, né? Com certeza, com certeza. Você falou uma coisa que eu tenho curiosidade em saber. Você falou da questão de crise, né? E a gente sabe que os pacientes, né, autistas, né, alguns têm umas crises mais intensas, outros têm umas crises um pouco mais moderadas. Como que é você lidar com um paciente? Eu não sei se isso também já aconteceu, mas eu queria entender, até para saber se existe algum protocolo, um paciente que tem uma crise pré-atendimento ou durante o atendimento. Como que lida com isso? Existe algum protocolo que vocês adotam? E queria entender um pouco sobre isso. A crise em si, a gente precisa entender muito de onde ela veio, né? Por exemplo, já aconteceu lá do paciente ouvir o barulho do vizinho. E aí ele ficou muito incomodado. A gente acaba com o barulho, resolveu, pronto, passou. Atendimento segue. Então a gente precisa entender qual foi o gatilho para aquela crise. Foi a consulta em si? Foi alguma coisa externa? Né? A gente entender de onde aquilo veio. No caso do pré-consulta ali, né? Como que a gente pode resolver? Eu falo muito com os pais, principalmente quando a gente tem um protocolo muito estabelecido de limpeza lá no consultório. Não é só sentar, passar uma escovinha e ir embora. Então, uma coisa que acaba demorando, demanda tempo. Eu explico, passo um produto que vai mostrar onde tem sujeira. Então, uma coisa que demanda tempo. Normalmente acontece com todas as crianças, né? E eu falo pros pais, se a gente não terminar hoje, tá tudo bem. Não tem problema, vamos respeitar ele. Então, eu vou fazendo um pedacinho aqui. Você tá bem? Eu falo pros pais que eu sou a chata do tá tudo bem. Eu pergunto 95 vezes durante a consulta. Tá tudo bem? Tá se sentindo bem? E às vezes eles respondem, às vezes eles ficam mais quietos. E aí, se a gente tem uma crise que acontece ali dentro da consulta, normalmente a gente tenta, dependendo do tratamento, de como tá acontecendo, ou a gente suspende aquela consulta no momento, espera ele se restabelecer. Se é algo que não vai dar pra se restabelecer naquele momento, sai da sala, vai dar uma volta, não deu, vai embora, tudo bem, volta em outro dia. Eu falo muito isso mais tratamentos eletivos, né? Quando a gente tem um tratamento que não é tão eletivo, é a hora que a gente vê esse histórico de crise, ele acontece ou não, a gente vai precisar da sedação? A gente tem essa artimanha. Quando a gente tem
dos pais, a gente pergunta muito sobre para eles, né? Como é que é as crises? O que que acontece? Como que não? O que que vai? Onde não vai? Pra gente entender se isso pode acontecer no atendimento ou não. Se a gente entende que pode, a gente já vai pra mãe, olha, a sedação talvez seja um bom caminho aqui neste momento. E a gente volta pra consulta sem sedação, pra fazer um condicionamento, algo mais simples. E se caso acontecer ali, a gente vai trabalhando, a gente suspende o tratamento naquele instante, volta outro dia e tá tudo bem, tá tudo certo. Nossa, por isso que é importante ter um profissional especializado nesses atendimentos, porque eu fico imaginando, né, que deve ser realmente muito difícil se você não tem esse conhecimento, né, essa experiência, né, para lidar com uma situação dessa, né, doutora? E eu acho importante a doutora Letícia falar da primeira consulta. Nossa, a gente ouve muito assim por WhatsApp. Ai, mas ele não deixa. Eu queria ir fazer. Ou então, ai, fui no convênio, a criança não gostou, foi traumatizada, eu já tenho um orçamento. Eu só quero fazer. E é na primeira consulta que a gente chama de anamnese que você estabelece a confiança e que você sabe de detalhes que vão fazer com que o tratamento vingue ou não. Acho que você pode falar melhor do que eu, doutora. Essa primeira consulta, ela é fundamental, né? Porque a gente vai desde a pergunta de qual é o seu personagem favorito, até quais remédios controlados aquela criança usa, quantas crises ela já teve, qual o diagnóstico. Então, a gente tem as perguntas que vão determinar como a gente vai andar com esse tratamento, sobre cientificamente falando, né? Como que a gente vai andar, sedação, sem sedação, com o que vai usar, com o material que pode, anestésico. E o outro lado de a criança entrar na sala e tá passando na TV magicamente o desenho que ela gosta, né? E às vezes eles olham e apontam, olha o desenho, pronto, ali a gente já ganhou que é a música que ele gosta, o desenho que ele gosta, ele já vai se sentir um pouco mais confortável ali. Então, essa consulta, ela é fundamental, porque é ali que a gente vai entender. Muitas vezes a mãe chega e fala assim, ai, porque meu filho tá com um dente mole? Tem que extrair, o dentista falou que tem que extrair. E não precisava. Já pensou se a gente tivesse marcado uma sedação pra extrair, o dente chega lá, pronto, não tem que extrair. Não é nada disso. Então, ela é importante para a gente entender o que de fato está acontecendo, né? Essa coleta de informações não é só para preencher o papel, ela é de fato levada em consideração. Então, a gente precisa dessas informações para determinar o que a gente vai fazer, né? Se vai fazer alguma coisa ou se não vai. E passar informações para os pais também. Às vezes, eles estão muito inseguros e a gente fala, ó, calma. Tá tudo bem. Aqui ele tá seguro e você também. Exatamente. Então, a gente trazer essa confiança é muito difícil a gente ir... Não, pode vir que a gente vai fazer tudo de uma vez. Tem casos que precisem, mas a gente sempre opta por ter essa primeira consulta, essa primeira conversa. Pode ser que ele não deixe de fato fazer nada, não deixe ver, mas ele já vai estar ambientado, ele vai saber onde que ele foi, o que é, o que não é. Então, a gente volta na questão da previsibilidade, né? Ele saber onde ele tá indo. Ele não vai chegar de surpresa num lugar que ele não sabe nem o que vai acontecer. Então, essa consulta, ela é fundamental, assim. Muito importante. É o pilar da confiança, né? É o pilar da confiança. Doutora, uma questão, a gente estava conversando das questões físicas do consultório, e é impossível negar que um consultório odontológico, uma clínica odontológica, não tenha N estímulos visuais que, pela sensibilidade dos pacientes, de alguns pacientes, principalmente com o TEA, ele pode desencadear crises. A partir do momento que você estabelece a confiança com o paciente, esses estímulos visuais, que é a luzinha lá da Frozen, a picadinha do jacaré, eles deixam de existir? Ou é necessário, em algumas situações, para não desencadear crise, fazer uso de abafadores, ou de apagar a luz, de trabalhar no escuro? Como é que você lida com essas situações particulares? Eu tento principalmente fazer com que a criança entenda a importância daquilo ali naquele momento. Por exemplo, o refletor, né? A luz da cadeira, ela é importante pra gente enxergar. Mas se a gente for levar em consideração que a criança vai entrar numa crise muito grande porque eu acendi a luz do refletor, apaga.
sem luz do refletor, não tem problema. Ou sentar na cadeira em si, né? Não senta na cadeira por nada, mas no colo da mãe ele deixa. Fica aí, eu vou até você, o espelho é móvel e a gente chega aí até a boca dele sentado na cadeira normal. Tá tudo bem. Já aconteceu do paciente querer sentar na minha cadeira e eu sentar na cadeira do dentista. E deu tudo certo também. Tá tudo ótimo. Então a gente identificar exatamente de onde tá vindo isso, né, pra contornar essa situação. Desculpa. Muitas vezes a gente vê, isso aqui é fundamental para atendimento. Por exemplo, o foto, né, que tem a luzinha que vai deixar a resina durinha. A gente vai ter que usar. Não tem jeito, não tem como eu deixar a resina molinha ali. Então, o que a gente vai fazer? Vai distrair ele com outra coisa e coloca a resina lá? O barulho, né? Você comentou sobre o abafador. Ele é muito legal em alguns casos, mas o que eu gosto de fazer muito lá no consultório é eu deixar, a gente ver a mãe falar, ele tem uma questão com sons. A gente deixar o barulho de algo que vai fazer ali, fazendo aquele som já, pra ele ver que e se acostumando. Normalmente eles aceitam bem. Então, por exemplo, o sugador faz um barulhão, né? A gente deixa eles ver, entender o que é e deixa aquele barulho ali acontecendo. Flui bem. Do motorzinho, né? Eu sempre indico para crianças que têm essa questão sonora, a mãe usar a escova elétrica em casa. Porque o barulho faz o mesmo barulho que vai fazendo no consultório. Ele vai se acostumando com o barulho. Ele vai assimilando. Então, poxa, é o mesmo som que eu escuto em casa, é o que tá aqui. Então a gente consegue fazer essa associação dos sons também, né? E o que dá pra gente evitar, a gente evita. É verdade. Eu tenho uma curiosidade. Pacientes autistas, pacientes Down, né? Tem diferença na forma como você inicia o tratamento, os procedimentos? Qual que é a diferença para as crianças que têm condições diferentes também? Eu acho que é um pouco além do diagnóstico, assim. Os pacientes, normalmente o TEA e o Down, são pacientes que têm uma questão de higiene um pouco dificultosa, porque são pacientes que não permitem muitas vezes a escovação, ou é uma escovação muito difícil. Então, ali a gente precisa entender, acho que além do diagnóstico, é a individualidade da criança. Porque eu tenho pacientes que são autistas que sentam na cadeira e deitam. O Diego é um exemplo. Ele tem um paciente autista nível 1 ou 2 de suporte, não me recordo agora, que tem os aparelhos fixos. Belíssimo. Um príncipe. Mas eu tenho outros pacientes com síndrome de Down, por exemplo, que não permitem atendimento de jeito nenhum. E o contrário também é verdadeiro. Eu tenho em outro consultório, eu tenho um paciente que tem síndrome de Down com aparelho fixo e lá, às vezes, acontece do paciente nem querer entrar na sala, né? Então, é um pouco além do diagnóstico. A gente sempre inicia todos pela primeira consulta e a gente entender de onde tá vindo e a partir dessa primeira consulta que a gente vai entender para onde a gente vai fluir, mesmo independente do diagnóstico ali. Então, para que se tenha um protocolo adequado para cada um desses pacientes com suas condições específicas, é necessário sempre esse primeiro diagnóstico, essa primeira consulta, onde você vai identificar, conhecê-lo melhor para você saber qual é o procedimento adequado, né? A gente percebe muito até no consultório que muitas mães têm vergonha de falar por mensagem, né? Tipo, ai, meu filho tem um diagnóstico tal ou outro por medo de não ser atendida. E a gente tenta... É importante a gente falar sobre isso pra não tenham medo. Ali tá todo mundo preparado pra atender. E a gente pergunta, não é porque não vai atender, é pra gente se preparar e receber o seu filho, essa criança. Então, a gente precisa saber, não é pra falar assim, então agora é mais caro. Não, o preço é o mesmo. Mas é pra todo mundo lá dentro se preparar pra atender o seu filho. Então, não tenham medo, não tenham vergonha. Tá tudo bem, todo mundo ali tá preparado pra atender ele. Legal, bacana. Principalmente a questão de tempo, né? A gente precisa. Esse primeiro contato da primeira consulta ali é o primeiro pilar da confiança. Então a gente precisa saber o tempo que a gente vai respeitar de conhecimento. E assim, o meu, por exemplo, assim, ele vai
se ele tá com medo de uma situação, meu menino, ele vai inventar de fazer xixi, ele vai inventar de que tá com sede, aí ele vai querer. Até eu. Quero levantar, minha perna tá doendo. Exato. E assim, é uma forma dele falar, estou com medo. Sim. Né? Então, isso é importante você falar lá no WhatsApp, né? É para você se preparar e dar aquele acolhimento. Isso E é nem, importante. nem toda clínica ela está preparada para esse tipo de atendimento, né? Por isso que é importante, né, que tenha ser um espaço especializado com profissionais que realmente prestem esse tipo de atendimento, né? E é muito gratificante, né? A É. Letícia atendeu já tem algum tempo uma mãe que veio, acho que do Morumbi, a Lua, lembra da Lua? Aham. Que tinha paralisia cerebral. E a Nossa. mãe, ela relatou que ela já tinha tentado muitos dentistas. Muitos dentistas. E ela falou assim, mas vão atender. Até o último segundo da confirmação da consulta, ela pergunta, mas vão atender mesmo? Sem certeza. É porque os pais, eles já ficam, né? Eles vão numa clínica e chega lá, recusa a criança. Vão em outro, recusa. Então, eles já ficam ressabiados também com essa situação, né? Porque muitas vezes a clínica realmente ela não está adaptada para receber esse paciente. Por isso que é importante realmente você conhecer o espaço, conhecer os profissionais que vão atender, né? Porque muitas vezes eu atendo, mas quando chega lá, mas nesse caso específico eu não atendo. E aí aquela mãe, ela acaba, talvez por uma peregrinação que ela já está fazendo, né? Acaba desestimulando, né? Já Muitas vezes, fica né? naturalmente cansada. Exato, O cansaço do dia a dia já é o suficiente para ela. Ainda tem que ficar enfrentando dificuldade. Poxa, eu quero cuidar, mas ninguém quer cuidar. Exato. Ninguém quer me ajudar, né? Como que eu vou chegar em algum lugar sem esse auxílio também, né? Lá eu brinco muito que a minha frase final da consulta é: qualquer coisa que você precisar, por favor, manda mensagem. Exato. E é pra todo mundo. O que é, o que não é, o que tem, o que não tem, não me importa. Eu não sei qual pasta de dente comprar. Manda foto e eu vou te falar. Eu não sei se meu filho vai gostar dessa pasta. Manda foto, eu sei qual que ele gosta. Eu vou falar pra você. Nossa, que bom, porque até nisso vocês prestam essa na minha uma assessoria a esses pais, né? É porque a gente visa a prevenção, né? É. E é o caminho que a odontologia visa. Pelo menos é o que a gente Deveria, né? É o que a gente deveria. Com a prevenção, você vai ter tratamentos menos invasivos, de maior qualidade, e você estabelece uma confiança com o paciente. Eu uso muito com os maiorzinhos. Eu falei, você gosta de jogar videogame? Aí eu gosto. Eu falei, então, quando você escova o dente, demora 5 minutinhos em casa. E você volta e joga videogame. Quando você não escova, aqui demora 1 hora. Você podia estar jogando videogame, né? Mas isso é uma boa tática, né? Porque faz ele pensar no tempo, né? No tempo de disposição dele, né? E a gente vai tentando levar isso pra eles, tipo, eu vou ter que vir aqui mesmo. Mas pode demorar 10 minutos, pode demorar 2 horas. Exato. O tempo que vai demorar depende de mim. Exato. Então eu brinco muito assim, de sábado, quando a gente tá lá, normalmente eles vão pra eventos. Eu falo, o que você vai fazer hoje? A gente vai numa festa. Falei, então vamos aqui, bem rapidinho, pra você poder ir pra sua festa logo, né? Pronto, sentou, colaborou. Eles só precisam de entender que quem tá ali não é mais uma pessoa mandando nele, é alguém que tá assim, putz, ela realmente tá tentando me ajudar, né? Então deixa eu ajudar ela aqui também, e todo mundo tá ajudado. Exato. Então eu tento muito me colocar também no lugar deles, né? Então, eu tô aqui fazendo, mas eu tô te ajudando, você me ajuda também. A gente tem essa troca. Eu não estou do lado dos seus pais, eu tô do seu lado, tô aqui com você. Mas a gente tá do lado do pai também, ele não precisa saber. A Letícia, ela incorpora. Percebe. A gente falou da pasta de dente. Você comentou agora há pouco em relação
ao paciente TDAH, que pela medicação eles geralmente têm a boca mais seca, eles são mais propensos à cárie, né? O que que é mais difícil quando o paciente tem, por exemplo, o TEA, ele tem uma dificuldade motora, uma sensibilidade ao toque, ou controlar a cárie no paciente TDAH? Eu acho que são dificuldades que elas vão por caminhos diferentes, mas elas estão no mesmo lugar, né? O que não escova é tão difícil quanto o que fica com a medicação ali, né? Que traz esse ressecamento da boca. Então, na verdade, são abordagens diferentes. Um, a gente precisa abordar como a gente vai melhorar essa escovação, né? E o outro, a gente precisa abordar a escovação tá boa, mas a gente precisa proteger mais esses dentes. O que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que lidar ali com a dificuldade da escovação é mais comum pra gente, porque, sinceramente, eu não conheço uma criança que goste de escovar o dente. Pois é. Né? Eu brinco no consultório e falo assim, ai, gente, não escova de jeito nenhum. Eu falei, tá tudo bem, só muda o CEP. Né? Aqui em volta tem vários. Escovar os dentes e tomar banho. Eu acho que é da idade, É a fase né? do Pois cascão. é. Eu não quero pentear o cabelo, não quero escovar o dente, Quero não cortar quero tomar o cabelo. banho, não quero Meu nada. sobrinho tá nessa fase de não cortar o cabelo. Mas passa. Tá tudo bem. Uma hora passa. Nós estamos aqui, ó, passou. Pois é. Mas tá tudo bem. Então é difícil aqui nessa da escovação, você tem que pensar em N possibilidades de como fazer, convencer aquela criança a escovar o dente. Então, é aplicativo no celular, escova elétrica, uma pasta de um personagem, fio dental do outro, pasta do outro. O que a gente vai fazer pra estimular aquela criança a escovar o dente, né? Que é chato, gente. Escovar o dente é chato, mas não tem o que fazer, tem que escovar. E aí o outro é uma dificuldade mais científica, de tipo, o que a gente vai fazer? Qual pasta que é melhor para esse caso? Tem uma medicação que a gente vai estimular esse aumento de salivação para não ficar com a boca seca. Então, um é uma dificuldade lúdica e o outro é uma dificuldade científica, né? Então, a gente vai desses dois caminhos trabalhando, mas... E é uma questão muito interessante que muita gente não sabe, que as medicações podem trazer questões bucais também, né? Aumento de lesões de cárie, aumento de tártaro, ressecamento bucal, chance de lesões na boca, língua. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É uma orientação muito importante, não só do TDAH, tem pacientes asmáticos também, que faz bombinha, também pode trazer, mas aumenta o risco de cárie. Então, é uma informação que a gente leva também. Quando a gente pergunta as medicações, né, a gente leva lá na consulta também. Nossa, você falou aqui, agora eu vou pegar 2 ganchos do que você falou. Você falou sobre a questão da escova elétrica e você falou sobre a importância também de se observar as medicações, né? Que muita gente não sabe, não tem essa informação. E é importante que, né, a gente possa aqui no nosso podcast trazer essa divulgação para as pessoas para que elas tenham esse conhecimento. Então, com relação à escova elétrica, a minha pergunta é: a escova elétrica para a criança é melhor? Estimula mais a escovação ou não? Se ela for servir de estímulo, vale, tá? Por exemplo, eu não quero escovar o dente, tô com preguiça. Ai, mãe, mas se você comprar uma escova elétrica, eu vou escovar. Compra, vai que ele escova. Né? Vai ajudar. E quando a gente trata de, por exemplo, os pacientes TEA ou que tem uma dificuldade motora, ela também ajuda muito porque normalmente o responsável precisa fazer essa escovação e o paciente trava a boca, não deixa escovar. E a escova elétrica, por ela fazer o movimento, ela vai ajudar nessa dificuldade. Então, ela é bem interessante. Se você conseguir colocar ela lá, ela já vai estar rodando. Então, se você não conseguir fazer o movimento, ela já vai ter uma ajuda ali, vai servir de uma escovação mais eficaz do que com uma escova convencional. Então, ajuda bem. Nossa, muito importante saber disso, né? Porque a gente fica realmente em dúvida, né? Principalmente para as crianças, como você falou, que tem algumas condições diferenciadas. É importante saber se ela vem como uma auxiliadora, nesse caso, ou não. Se ela piora a situação por conta do barulho, enfim. Agora, a questão do medicamento, que eu acho que é uma questão muito importante, porque tem muita criança que toma diversos medicamentos. A gente, às vezes, adulto, toma muito medicamento, né? E automaticamente na nossa cabeça, principalmente eu que não sou da área da saúde, penso, é para meu benefício, para benefício da minha saúde. Mas a gente não tem ideia do quanto isso pode prejudicar os dentes, né, o esmalte do dente, o cálcio do dente, e aí eu não vou entrar nessa área porque não é da minha competência.
Mas existem, de fato, medicamentos que prejudicam a dentição, principalmente da criança, que é o tema que a gente está voltado aqui? Existem medicamentos que vão desde o ressecamento bucal, né, até medicamentos que a gente vê que na composição tem o açúcar. Então, o próprio medicamento vai facilitar a ação da cárie. O antibiótico, por exemplo, a gente escuta bastante. Antibiótico, meu filho tem um dente fraco porque toma muito antibiótico, né? Ele em si não tem o poder de enfraquecer os dentes, a formação do dente em si, né? Mas o açúcar tá ali no dente. Se você pega uma situação, a criança tá doentinha já pra tá tomando antibiótico, uma situação um pouco mais debilitada. Aí a gente tem que ofertar aquele antibiótico de 12 em 12 horas, 8 em 8 horas. Acontece de ser durante a madrugada. Não existe um único pai na face da Terra, que eu conheço pelo menos, que vai acordar a criança pra dar o remédio e fazer ela levantar pra escovar o dente. Você já tem com uma criança doente, que não tá muito bem, você já tem que dar o remédio, esperar que ela aceite tomar a medicação, vai esperar que ela aceite escovar o dente. Difícil, né? Então, ali nessa situação, com aquele remédio que naturalmente já é mais docinho. Por quê? Porque tem o açúcar na composição para a criança poder aceitar. Então, você vai na situação de tomou o remédio, deitou, dormiu, sem escovar o dente, açúcar na boca, pronto. Cárie. Nossa. E quando que esse pai começa a identificar, como é que esse pai ou essa mãe, eles podem começar a identificar que a medicação está prejudicando? Existe algum sinal no dente? A cárie, a gente tende, que é o principal fator relacionado a isso, né? A associar que ela começa com um buraco, mas na verdade ela começa com uma manchinha. Ela fica uma manchinha branca no dente. Então, se vê qualquer sinal de uma manchinha ali diferente, uma coloração diferente, já é um sinal para ir no dentista e a gente já pode tratar ela sendo uma mancha, antes de virar um buracão. Então, aí já vai no embalo. Então, às vezes também deu a medicação, assim que possível, escova o dente, pelo menos toma uma água para tirar aquele excesso de medicação da boca, né? Nos medicamentos que acabam ressecando, você beber água vai ajudar a molhar toda aquela mucosa ali de novo, porque a nossa saliva é o que vai equilibrar o pH da boca. Se a gente não tem saliva, a gente tem uma boca completamente desequilibrada, então aumenta ainda mais o risco de cárie e outras questões na boca. Então, a gente deixar essa boca molhada é importante também. Então, beber água sempre que tomar medicação, escovar o dente, N questões. E não me metendo na área da doutora, até os bebês é importante, né? Tá tomando antibiótico, para você desequilibrar aquele açúcar, aquele medicamento, passa uma gaze com água ali no céu da boca, porque muitas vezes, às vezes, começa, mesmo não tendo dentes, começa a virar uma crosta ali e vira um caldo de cultura para fungo, para várias situações ali que podem vir a agravar. Só do fato de você não ter passado uma gaze com água ali na banguelinha ali. Isso pode causar também, né? Fungos, candidíase, muito comum em criança, né? Então, Mamadeira. Então, agora eu vou perguntar para as especialistas aqui da área, porque a minha área é direito, né? Mas a área de vocês, que é odontologia, vocês fazem isso com maestria, eu preciso perguntar. E saber também se vocês podem falar, existem medicamentos que para pai e mãe ficar atento, olha, fiquem atento com, lógico, a gente não dá nome, mas pode falar da composição do medicamento, né? Olha, toda vez que dá esse tipo de medicamento, fiquem atentos a fazer sempre esse trato pós-medicamento. Quais os medicamentos que é importante esses pais ficarem atentos? Acho que principalmente todos os medicamentos voltados para criança, né? Tudo que tem gosto. Sabor morango, sabor tutti-frutti, é certeza absoluta que tem açúcar. Então, quer rosinha, tem um gostinho de cereja, diferente, tem o açúcar e vai fazer mal. A gente precisa tomar bastante cuidado. E falando de outras medicações, principalmente as que tem como ali na bula escrito uma das advergências que pode acontecer, é o ressecamento. Então a gente precisa ficar bem atento a isso. São duas questões importantes. A composição, óleo tem açúcar, a maioria tem. Então a gente precisa... Uma criança tomando remédio, a gente vai ficar assim, ai meu Deus do céu, desesperado, né? E a outra que pode causar como uma das questões ali, advergências da medicação, o ressecamento bucal. Então... ou escrito lá, uma forma mais séria, xerostomia, né? Que é quando a gente fica sem um fluxo salivar, ou um fluxo salivar bem baixinho. Então, essas duas questões são bem importantes, né?
Você tem algo a acrescentar? Não, a doutora falou tudo. É toda medicação que tem cor, que tem gosto, é boa. E assim, mesmo as que não forem boas, ela vai, como a doutora explicou, ela vai alterar o pH da boca e algo não vai ocorrer bem. Então, qualquer medicação, a criança dormindo, não quer acordar, que dá dó mesmo, passa uma gaze com água ali. Pega uma gazezinha, limpa no dentinho e não deixa, por isso que é importante, de frequentar o dentista assim que terminar a medicação. E também, algo assim que é muito pouco falado, a doutora pode falar, todas as vezes que você fica gripado, isso adultos e crianças, é trocar escova. Isso é de extremo, Trocar escova? é de extrema importância. Sabe quando entra em casa, naquele ciclo assim, um tá doente, aí daqui a pouco o outro tá doente, aí depois o outro, aí o primeiro que pegou tá doente de novo, e fica nesse ciclo infinito, normalmente vê se todo mundo guarda escova de dente no mesmo potinho. Fica ali uma circulação de vírus e bactérias que ninguém nunca fica bom. Olha. Fica todo mundo doente o tempo todo. Olha, então ficou doente, curou, troca a escova. Troca a escova. Ou então de cada todo um que mundo. guarde sua escova numa caixinha diferente. Troca a escova da casa inteira. De todo mundo. Nossa, caramba, não sabia disso. É muito pouco divulgado e isso é fato. É fato. Se um fica gripado na casa, aí começa a falar, porque eu peguei de fulano. Por quê? Principalmente por causa Por causa do da compartilho. escova. Não é que usa a mesma escova, mas o Mas fato de é ficar próximas. próximo, isso acaba ficando transmissível, né? Agora me falem uma coisa, meninas, com relação a bebês, porque é a primeira vez que eu escuto falar de atendimento a bebê, né? E vocês falaram logo no início, acho que você falou, a doutora Mércia confirmou, de um caso de um bebê que nasceu com dentinho. É isso mesmo que eu Isso ouvi? mesmo. A gente tem duas situações que podem acontecer. Um chama dente natal e o dente neonatal. O dente natal é quando a criança nasce e nasce com dentes. Já, 2 dentinhos pititiquinhos. E o neonatal é quando ele desenvolve ali, né, nos primeiros 30 dias de vida. E acontece. E tem que tratar? Sim, a gente tem duas situações. Uma situação a gente acompanha se é um dentinho que tá ali firme, não tem mobilidade, né? Um dentinho que não tá molinho. Se ele tá firme, não tá atrapalhando a mãe na amamentação, nada disso, ele pode ser mantido, tá? Ou às vezes tá atrapalhando a mãe na amamentação, mas ele ainda tá firme, a gente arredonda as bordinhas do dente, pode manter ele ali, não tem problema. Mas se é um dente que ele tá com mobilidade, ele tá balançando muito, como se fosse um dente molinho de criança, a gente precisa necessariamente tirar esses dentinhos. Mas como que faz isso num bebê? É amanhã. Meu Deus, vocês atendem casos assim? E aí a anestesia ali, hoje eu tiro o dentinho. Eu sei, parece horrível, mas se caso a gente não tire, a criança pode broncoaspirar esse dente. Meu Deus. E aí, pior ainda. Então, papai e mamãe tem que ficar atento a isso. Nasceu, fica de olho, né? Observa para ver se tá tendo essa, como o nome mesmo? Ele tem um nomezinho específico que você falou. Dente natal ou neonatal, Dente natal ou neonatal. Essa eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Vou te mandar uma foto, Lu. Amanhã. Uma Amanhã foto. vai ser o É atendimento. super, a gente acha super fofo. É uma bebezinha. Desse tamanho aqui, assim, ó. Acho que ela fez 1 mês agora. 1 mês? 1 mês. Gente do céu, eu já achava espantoso as crianças nascerem com o olho aberto. Agora, nascer com dente, pra mim, Todo mundo surreal. muito evoluído. Pois É muita evolução. Que curioso, amiga. Parabéns por ter uma equipe que tá, né, realmente especializada para atender, inclusive, esses casos, porque é muito novo isso. E né? até voltado para os bebês, é importante a gente falar que os pais normalmente saem do hospital, alguma coisa assim, com orientação sobre o freio da língua. E é importante buscar ali, como uma forma de prevenção no começo da vida, o odontopediatra, a fono, para saber se a posição daquele freio tá legal, se não vai atrapalhar na amamentação. A gente vê muitos casos de mães que param de amamentar com 3, 4 meses. Ai, porque não deu certo, não saía leite. E às vezes é algo que a gente conseguia ter ajudado ali no começo para manter a saúde dessa criança por mais tempo ali na amamentação e ajudar ela a desenvolver melhor, né?
Então, passar com a fono, odontopediatra, no comecinho, a gente entende muito que fono é pra ajudar com fala, né? Mas a fono, ela é fundamental nesse desenvolvimento ósseo e dos músculos da face, né? Então, a fono no comecinho, pra gente entender se a posição desse freio tá boa, é fundamental, assim, tem um trabalho muito interessante, muito legal. Que bacana, A bom saber importância da disso. equipe multidisciplinar. Como é esse contato, Letícia, com a fono? Tem resistência? Porque não é só a fono. Tem a fono, tem a psicóloga, tem o neuro. Muitas vezes os pais chegam na clínica e eles não comentam os medicamentos que as crianças tomam. E não tem essa importância. Os profissionais hoje estão mais abertos nessa interação? Eu acho que a equipe multi, ela tá se abrindo, né? Eu percebo uma resistência maior da parte dos médicos. Os médicos são mais fechadões, assim, né? Ah, eu sei tudo. E muitas vezes eles não sabem muita coisa. Quem sabe é a equipe multi ali que cuida abrange mais cuidados, né? Então, eu sou 200% a favor da equipe multi. Em casa, o não sabe, mas meu noivo é Nutri, então a gente é totalmente a equipe multi ali, né? Ele trabalha em um hospital, então é físio, psicólogo, fono, o tempo todo mundo junto. E é um trabalho tão legal, a gente consegue desenvolver tanta coisa. Eu fico super feliz quando os pacientes atípicos vão no consultório e falam: ai, porque ele faz fono, musicoterapia, TO, psicomotricidade, é um monte É de uma terapia. equipe mesmo, E né? você vê que a criança desenvolve. É um negócio surpreendente, assim. A criança veio um mês, não falava, no mês seguinte tá falando. Caramba. Então é um trabalho muito legal, ele é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Às vezes, ai, meu filho não tá falando alguma palavra, já leva. Deixa a equipe multi trabalhar. A equipe multi é, assim, absurda. E eu acho que eles estão se abrindo mais até, entendendo a importância da comunicação, né? Lá, muitas vezes eu peço no consultório um diário de dieta pra saber o que aquela criança tá comendo, mas não porque sou eu que vou determinar o que ela tá comendo ou não, mas pra gente ver onde tá tendo escovação, se é indicado mandar pra uma Nutri, porque às vezes aquela criança pode estar tendo alguma deficiência de alguma coisa que a gente observou, ou na fala, indica pra fono, ou alguma questão do bruxismo, a gente indica pra psicóloga. Então é importante estar todo mundo ali junto, trabalhando junto, e eles também se abrangendo dentro dos assuntos, né, pra entender, putz, essa criança tá aqui porque o bruxismo causa isso, é um conhecimento que eles precisam ter também, né. Então, eu acho que eles estão se abrindo bem pra gente poder se comunicar e melhorar, dar o melhor pro paciente ali, né. E como tem aumentado os casos de bruxismo em crianças? Muito. Muito. O TDAH, nós notamos que eles são mais fechados, né? Eles têm a tendência de travar mais os dentes. São tensos, né, o tempo todo. Tensos. Exato. Questões assim de mordida na língua. É bem evidente nas crianças. Mas eu tenho notado o quanto tem aumentado a questão do bruxismo nas crianças. E muitas vezes os pais não se atentam. Não. Mas porque a gente tem crianças muito ansiosas também, né? Talvez até por conta do uso reiterado das telas também, isso ajuda? Muito. Então, normalmente os pais buscam o consultório, meu filho tá com bruxismo, pra colocar uma placa, igual a gente coloca em adulto, né? E eu comento muito sobre eles, não é sobre a placa, é sobre a gente entender de onde isso tá vindo. Fica no celular o dia inteiro, dorme com a televisão ligada, se come açúcar perto da hora de dormir. O bruxismo, ele tá muito relacionado à qualidade do sono. Então, se padrões respiratórios, dorme de boca aberta, tem alguma alteração respiratória que não tá funcionando ali, e outras questões importantes. Alguém se separou em casa, mudou de escola, questões emocionais. A criança não sabe lidar com o emocional. O corpo vai ter que jogar para alguma região ali, né? Então a gente vai investigando tudo isso pra saber. Ela precisa de um otorrino, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de uma placa, né? Ou precisa dos três. Ou precisa dos três, exatamente. Ou pra onde a gente tem que ir, né? E algumas alterações ortodônticas também podem prejudicar no bruxismo, o desenvolvimento respiratório. Então a gente tem que fazer uma investigação, assim, muito grande. E os pacientes neurodivergentes, normalmente eles têm muito estímulo cerebral, e esse estímulo cerebral também prejudica o sono deles. E aí, normalmente, eles rangem os dentes também. Nossa. E as crianças estão, assim, cada vez mais casos.
Que interessante. Clinicamente, como o pai pode notar? Ou tem que ir lá no quartinho à noite, doutora, da criança? Dá pra gente ver, ouvindo o barulho, né? Normalmente dá pra perceber, mas o desgaste dos dentes, né? Os dentes vão ficando todos retinhos. A criança normalmente tem as curvinhas, né, Aham. no dente. Ele vai ficando retinho, tudo na mesma altura. A criança pode relatar dor no ouvido, dor de cabeça, dor na nuca. Ver respiração também, se a criança fica muito tempo de boca aberta. Se é uma criança muito ansiosa, muito agitada, né? A gente tem alguns padrões de bruxismo também, que o bruxismo acontece todos os dias, ou ele acontece de vez em quando. Normalmente, de vez em quando, tá mais ligado a questões emocionais, todos os dias mais ligado a questões respiratórias. Então, a gente precisa ir identificando essas questões. Uso de mamadeira, chupeta, também pode trazer questões do bruxismo. Então, acho que o principal é a gente ouvir, né? E observar o desgaste dos dentes e dores relacionadas aqui na cervical, dor de ouvido, é onde a gente vai identificar mais, assim. E às vezes a dor no temporal, Aqui né? Às vezes o pai Os acha, têmporas aqui. o pai acha que a criança tá com um problema de visão, vai no oftalmo, não tem nada. E as têmporas, aqui quando ela aperta muito, é uma questão de bruxismo. Eu falo muito Caramba. pros pais que pensa como se a gente estivesse na academia, e você passou o dia inteiro na academia segurando um pezinho. A hora que você solta, vai doer o braço, Sim. né? É a mesma coisa. Pensa que você ficou o dia inteiro assim, duro, o Então. músculo pressionado. A hora que ele relaxa, dói. Então, Ah, qualquer mínimo, ou o dia seguinte da academia, né? Que você fica sim, todo dolorido. sim. É a mesma coisa, os músculos da face também sentem essa fadiga, esse cansaço, né? E aí dói. Meu Deus, quanta coisa, quanta informação, É, né? é muito interligado, é muito interligado. Uma questão que aconteceu comigo, com o meu filho, com o Giovanni, era a questão do xixi na cama. Tava sempre fazendo xixi na cama, sempre fazendo xixi na cama. E ele tava crescendo e o arco atrésico. O que que é o arco atrésico? A boquinha, a parte superior não estava tendo seu crescimento na lateral, porque ele era respirador bucal. E o ar não entrava, não expandia, e o arco, ao invés da maxila crescer larguinha, ela estava crescendo em bico, porque ele estava respirando pela boca. E um grande problema que eu tive com os médicos era isso. Não, eu precisava fazer a cirurgia da Eles não. adenoide, da amígdala, para que ele respirasse, para que não me atrapalhasse a questão ortodôntica. É, E eu tive vários embates com os otorrinos. Não, isso vai passar com o tempo. Não vai não passar vai com o passar com o tempo. Eu tempo. preciso que o menino tenha o ar entrando pelo nariz e não mais pela boca, que é Agora, né? agora. Por quê? Que à noite, a questão do xixi, que a questão é produzido um hormônio do sono, que ele respirando melhor, esse hormônio vai sair, ele vai entrar no corpo, me corrija, doutor, ele vai entrar pelo corpo e não vai fazer com que solte o xixi. Peraí, então tudo isso tem implicância também com a criança que faz xixi na cama, então precisa investigar Precisa para investigar. saber se isso não é causado por uma questão respiratória? Questão Também, respiratória. exatamente. E, olha, ele fez a cirurgia em maio, adenoide, amígdala, depois de assim, de meses, assim, de embates, assim. Eu tive que explicar para o médico a questão. Aí eu falei assim, olha, não vai passar. O menino tá desde que nasceu, ponto sorinho, não sei o quê. E assim, ele tá numa idade que é ou agora esse osso maxilar cresce da forma correta pela respiração, ou ele vai para cirurgia ortognática, Exatamente. ou extração de dentes, porque futuramente ele vai ficar um burro do Shrek. Aí ele fez a cirurgia em maio, nunca mais ele fez xixi na cama. Nunca Exatamente. mais. E a questão do ortodôntico já está Ortodonte começando a já corrigir. tá, Belíssimo. tá
Porque Caramba. nessa fase de crescimento é faca na manteiga. Todo estímulo que você der, né, doutora? Responde. Responde. Então é muito importante esse alerta para os pais, porque É. eu tenho certeza que tem muita criança que respira mal, como a doutora falou, né? Respira pela boca. Eu era uma criança que respirava muito pela boca e deve estar sofrendo esses problemas e o pai não tem essa informação, né? Então é importante passar isso, É né? importante que a questão, a boca, né, o crescimento oral, assim como o crescimento fisiológico de uma forma geral, eles têm que estar em harmonia. Eles têm que estar em harmonia. E assim, em muitos casos, assim, o pai não conta que a criança faz xixi na cama. Tem e vergonha, tem né? vergonha. Ai, faz xixi na cama até os 15 anos. E muitas vezes é uma questão respiratória, que aí a criança, você olha para o rostinho da criança, olheira, aquele biquinho, sabe? A gente fala classe 2, né? É. A olheira, classe 2, aquela é disperso. O queixinho, a cervical aqui mais baixo, né? O queixinho pra frente, porque se você respira pela boca, você precisa aumentar a via aérea. Então eles jogam a cabecinha pra frente, assim, pra passar mais ar. É bem. E é uma fase super importante, né? Às vezes os otorrinos ficam adiando essa cirurgia, mas a gente não tem como adiar o tratamento ortodôntico. Ele precisa acontecer naquele momento, é o melhor momento pra acontecer. Eu tinha uma professora na faculdade que ela era um pouco grosseira, mas mais senhorinha. Ela falava assim: ou a gente faz o tratamento agora, ou a gente só corrige o seu filho se eu serrar a boca dele no meio. Meu Deus, Ela falava assim, que tipo, drástico, mas para pra correr frente, mesmo, né? mas é verdade, porque depois não tem como tratar. Ele realmente vai pro centro cirúrgico e é isso que eles fazem. Meu Então, Deus, Ela falava de é uma muito forma sério isso. bem agressiva, mas é verdade. Então a gente precisa aproveitar essa janela de tempo pra fazer o tratamento e muitas vezes a gente precisa do otorrino. Assim, querido, ajuda a gente aqui pra poder respirar melhor. E tem tudo interligado, assim, a qualidade do sono, de entrar nesse sono profundo pra desenvolver respiração, desenvolver músculo, desenvolver tudo. E se a gente não tem o sono de qualidade, não, tudo desanda. É bruxismo, fazer xixi na cama, enfim. N coisas que acabam acontecendo aí. Adultos que futuramente hoje sofrem de apneia, apneia do sono, obesidade, diabetes, tudo isso está relacionado a você não ter tratado multidisciplinarmente na infância. Olha, vou te falar, tive que explicar eu acho que eu tive que passar em 3 otorrinos cirúrgicos. Aí, assim, como a doutora falou, eles são mais resistentes. Aí no terceiro, que aí você é obrigada a falar de um tom mais Duro, né? duro. Eu falei, não vou mais esperar. O menino tá com soro desde os 6 anos, ou eu trato agora a parte respiratória para me ajudar na parte maxilar, no crescimento, no direcionamento correto do osso, Crescimento, né? do ósseo, ou eu já vou estar condenando o menino a uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia de serrar a boca no meio, sabendo que eu sei a causa, o que está acontecendo. E até essa Caramba. questão da respiração, ela aumenta, inclusive, risco de cárie. E Muito. doenças infecciosas. Pensa que nosso nariz é feito para respirar, então a gente tem os pelinhos lá que vão filtrar o ar e tal. Pronto, tá tudo fluindo bem. A nossa garganta, a boca, ela não tem essa mesma característica. Então, vai passando tudo. A criança que respira pela boca é uma criança que fica doente o tempo todo, sempre tá com uma infecção, alguma questão, dor de garganta infeccionada, gripe, sinusite, ela sempre tem alguma questão respiratória, porque é um ar que não é filtrado. Fora isso, o ar vai passando, ele vai secando tudo. A gente comentou sobre o ressecamento, Sim. aumenta o risco de cárie. Então, uma criança que além de estar sempre doente, pode fazer xixi na cama, pode ter bruxismo, ela pode ter mais cárie. Então, olha, tudo isso por uma mini coisinha. E é importante também, eu falo bastante sobre isso, como depois do cirúrgico, é importante você ensinar essa criança a respirar pelo nariz. Né? Ela passou, por mais que sejam poucos anos, mas a vida toda dela respirando errado. Então, ela precisa que alguém ensine ela a respirar. E aí, a fono, o otorrino também, todo mundo se faz ali no papel fundamental para desenvolver com essa criança agora o melhor depois da cirurgia, né?
uma questão que nós pulamos, que tô aqui, que eu não vou deixar de perguntar, é sobre flúor. Falamos de cáries, Pasta de dente. de pasta de dente, mas as mães ainda perguntam pra gente, com flúor ou sem flúor? Fala aí, doutora. Pasta de dente sempre com flúor. Sempre. Ah, mas meu filho come com flúor. Pode comer com flúor, tá tudo bem. A gente tem muitos mitos sobre o flúor, né? Muitas questões ali envolvidas. Ah, é porque o flúor dá dor de barriga, o flúor é tóxico, enfim, N coisas. Mas a gente não pensa no básico. A água que a gente bebe aqui, ela é uma água fluoretada. Então ela tem flúor na composição porque a cárie é uma questão de saúde pública aqui no Brasil. Nem todas as pessoas têm acesso à escovação, pasta, então uma forma deles tentarem ajudar a prevenir é colocar flúor na água. Então imagina se ele fizesse tão mal assim, ia estar todo mundo ruim de beber água, Exato. né? Então ele não faz mal, a gente tem uma concentração ideal, que tenha na pasta 1.100 ppm de flúor, isso vem escrito, é só procurar o númerozinho lá, 1.100. Pode ter mais, só não pode ter menos, tá? Ah, meu filho quer usar pasta de adulto. Pode, não tem problema. Só toma cuidado com a quantidade. Que o ideal é que até crianças de 0 a 3 anos usem meio grão de arroz, bem pouquinho. De 3 a 6 anos elas vão usar um grão de arroz inteiro. E maiores do que 6, inclusive nós, a gente usa um tamanho de um grão de ervilha. Isso é mais do que suficiente. Eu falo que a Colgate e a Oral-B já estão ricas o suficiente. Não precisa gastar pasta. Deixa eles lá. É só um pouquinho, é uma bolinha. O flúor ajuda pra caramba. Ele vai criar, né, uma camada de proteção pro nosso dente, evitar que a cárie haja ali naquela região. Então é muito importante que as crianças tenham acesso a essa pasta. Muito, muito importante mesmo. Então, mesmo que a criança, ela engole a pasta, que essa é a grande questão dos pais, colocando pouco não tem risco nenhum. Sem risco. Temos, pelo contrário, proteção. Que Olha, bom, né? Que bom. Eu tenho uma pergunta. Pode ser uma pergunta boba, mas Nunca é é, uma Lu. pergunta, uma dúvida que eu tenho. Pasta de dente. Tenha com listinha, tenha com 3 listrinhas lá, Com glitter, diferente. sem glitter. Tem de todo modo. Qual que é a melhor pasta de dente, a mais adequada, a mais apropriada? para adulto ou para criança? Essa é a minha O pergunta. nosso pod é para criança, né? Então vamos falar para criança. Ah, mas os adultos vão ficar com vontade. Não, vamos Aí fazer. ela vai à divisão. Eu respondo de criança, você responde do adulto. Isso, pronto, deu Para as certo. crianças, aquele gosta. Fim. Tem flúor? É do Homem-Aranha, é do Batman, com brilho, é rosa, com glitter, com gosto. Tanto faz. Com flúor. Ponto. É isso. Bem, para adulto, a básica, sem listra, sem cor e principalmente nada. Eu peço muito para os pacientes, mas a gente fala meio com as paredes. A doutora Letícia vai me ajudar. Nada de whitening, brightening, Carvão. São todas muito abrasivas. Elas dão uma impressão inicial que elas embranquecem, mas elas vão desgastando o esmalte, com o passar do tempo vão aparecendo as abrasões, os desgastes, o dente vai ficando amarelado, porque ele tende a fazer o desgaste do esmalte. Essas são as abomináveis. Jamais, nunca passe perto de uma escova que tenha alguma promessa de clareamento. Isso não passe longe. Clareador, então. Os clareadores supervisionados apenas em Consultório, consultório. é. Cuidado também com essas promoções ou vantagens que aparecem em Shopee, Instagram, em situações que são os que têm algum fator de clareamento, eles são extremamente tóxicos, eles podem prejudicar gengiva, e se você tiver alguma cárie que você não está vendo, isso pode causar uma necrose. O que é uma necrose? Uma dor de dente absurda. Então, somente com supervisão. Por que eu também sou contra pastas coloridas para adultos? Porque geralmente nós adultos temos as restaurações de resina,
alguma restauração. Principalmente os pacientes que têm faceta, então passe longe. Eles têm corante. Essas azulzinhas, verdinhas, listradinhas, esses corantes tendem a manchar as restaurações. Então, qual a pasta de dente? Básica. Aquela branca, aquela que tenha 1.500 ppm de flúor, isso é muito importante. E que você use. E goste. E goste, né? Goste. São essas minhas recomendações, mas por favor, não usem jamais Brighten, Whitening e outras pastas que sugestionam milagres, que milagre não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. E vai fazer um clareamento? Procura um dentista que ele vai avaliar se você tem condições ou não. Porque se você tiver cárie, uma infiltração que você não está sabendo, isso vai te causar problemas muito, muito graves. E é até importante que a Márcia comentou que a gente tem esse desgaste, naturalmente o dente vai aparentemente ficando mais branco com essas pastas, né? Mas a camada que tem atrás do esmalte do nosso dente, ela é uma camada amarelada. Então, se você gastar todo o esmalte do dente, além da sensibilidade horrível que você vai sentir, o dente vai ficar amarelo. Então, pareceu a curto prazo uma solução, mas a longo prazo é um problema gigantesco, é uma sensibilidade bem considerável, o dente fica bem amarelado, ela tem... A característica dela é ser amarelada. Então, imagina, você gastou toda a parte branquinha do seu dente. Né? Então, isso é muito importante. E os ácidos do clareamento, né? Ele é feito por um ácido. Imagina você tá passando um ácido na sua boca sem nenhuma supervisão. Ainda com supervisão, a gente ainda tem alguns casos que, às vezes, o paciente queima a gengiva, a gente precisa de uma orientação, tomar cuidado. Então, imagina você fazer isso sem nenhuma supervisão, né? Então, é realmente algo bem perigoso. Você acabar ingerindo esse material, é bem perigoso. Então, ele tem as indicações corretas, por isso que é importante fazer no consultório com o dentista. Isso aí. Doutora, a gente está chegando nas férias escolares, final de ano, verão, né? Época maravilhosa para as crianças, principalmente, né? E aí, quais são os cuidados que esses pais eles têm que ter e quais as observações que eles têm que fazer contra os filhos no cuidado com, né, a saúde bucal, justamente nessas épocas onde doce é liberado, tudo é alegria e o mundo é só uma fantasia? Acho que tem duas questões importantes, né? As férias, eles entendem como assim, nossa, tô livre de todas as minhas responsabilidades, né? E não é bem assim. Então, a gente precisa levar a saúde bucal nas férias, ela não é uma liberdade, ela continua sendo uma responsabilidade, né? Até porque nossos dentes não tiram férias, eles vão estar ali sempre, né? Como os boletos. Exatamente. E aí tem duas questões importantíssimas. A primeira é, eu comento bastante com ele sobre o consumo inteligente do açúcar. O que é isso? Gente, eu também adoro comer doce, eu adoro comer chocolate. Mas a gente tem um momento certo pra fazer isso. Então, a criança já come, quer comer um sorvete, quer comer um bolo com chocolate. Tenta deixar sempre próximo a hora que você tem certeza que vai acontecer. Uma escovação. Então, ali depois do almoço. Quer comer um sorvete, quer comer um bolo, quer comer um chocolate? Come 10. Ali, come, escova o dente, pronto. Tá resolvido. E é importante a segunda questão é exatamente o que eu falei. Escovar o dente não é negociável. Eu quero ir na piscina, eu quero ir na praia. Tudo bem, escova o dente, cumpre com as suas obrigações e vai. É a mesma coisa se a gente relacionar, tomar banho. Você vai fazer a criança tomar banho de qualquer jeito nas férias? Ela não vai ter que tomar banho? Então, é a mesma coisa, dar banho no dente. É a mesma questão, a gente tem que levar a sério, tal qual, tomar banho, pentear o cabelo e outras questões, né? Culturalmente, a gente não tem esse hábito de levar a escovação tão a sério quanto as outras questões de higiene, né? Mas é importante a gente trazer isso para as crianças. Olha, tá tudo bem, você tá de férias, mas vai tomar banho, não vai? Escovar o dente também. Exatamente. E criar o hábito, né? O hábito é importante, que como toda criança não gosta de tomar banho, ela não gosta de escovar os dentes, mas quando cresce, costuma-se. A gente cuida, né? Eu falo muito no consultório também, eu falo assim, olha, se a gente não quer escovar, a gente vai ter que usar a dentadura. E eu vou te contar o segredo. Até a dentadura a gente tem que escovar. Então,
Não tem muito por Pois onde é. fugir, é melhor escovar o seu, né? Exato. É verdade. Dentre essas mudanças, as mudanças que a gente vê, tecnologias, técnicas, muita coisa continua como antigamente e muita coisa como o escaneamento 3D vem facilitar e vem ajudar bastante, tanto as crianças como os neurodivergentes ou pacientes com necessidades especiais. Doutora Letícia, o que você espera dessas tecnologias e como elas vêm otimizar o atendimento, principalmente para esses pacientes que têm uma paciência, um tempo de atendimento mais curto? O que você espera dessas tecnologias e como eles têm recebido? Eu acho que a tecnologia da odontologia, ela vem principalmente para trazer conforto pra gente, né? E qualidade também do trabalho. Eu trabalho muito ali, principalmente lá no consultório, com essa questão do conforto. Todo mundo aqui já foi moldado alguma vez na vida? É horrível, né? Horrível. Pois é, eu passo bem mal. E aí, a gente tem lá na clínica o Itério, que é o scanner, né? E ele é uma tecnologia, assim, imprescindível, porque a gente consegue mandar fazer os aparelhos através de uma câmera que a gente passa na boca, a gente copia, né, essa boca e consegue mandar para o laboratório. Eles imprimem a boca e fazem um aparelho. Então, as crianças, elas ficam muito mais confiantes de não ter que colocar aquela massinha na boca, aquela coisa que vai gerar um desconforto, aquela ânsia. Então, eles acham super legal de ficar vendo, né, a boca deles na câmera. Então, a gente prende ainda mais a criança vendo ali, eles se divertem, acham super legal. E a gente consegue promover o conforto, né? Então, acho que isso só tem a agregar mais pra gente de aproximar as crianças e a gente usar essas tecnologias a favor. As crianças são super atualizadas. Eles vivem no celular, vivem em tudo. Então, eles enxergarem essa tecnologia lá, pra eles também é muito interessante. Tanto na televisão, eles terem a televisão ali, quanto o Itério, a gente ter essa proximidade com eles através da tecnologia, a gente conseguir promover um trabalho de mais qualidade também, né? É muito mais rápido. Para você ter uma ideia, antigamente, né? A gente fazia um molde, esperava secar, esperava o motoboy vir buscar, e às vezes o motoboy perdia, Quebrava. E aí tem que fazer de novo. Tudo de Sem novo. contar, acho que o próprio, né, desconforto, né? Que você tem um negócio descendo aqui, tudo Eu bem. passo super mal. Eu também. Né, mas aí tirar, né, e assim, e agora vocês têm lá na clínica de vocês essa tecnologia, né? Que legal. E quando você tinha que falar pro paciente que tinha maldade, aí o paciente, às vezes, você chamava o paciente e nem falava nada. Aí o paciente entrava na sala assim, não tem que moldar de novo, não, né? Eu falava assim, você vai ficar bravo comigo se eu falar que a gente vai ter que fazer de novo? Eles, ai meu É Deus. sempre o motoboy. Então, sabe o que é? Que o motoboy. Então Nossa. agora tem que deixar bem claro que na clínica não tem mais. Agora o procedimento é todo Escaneado. escaneado, todo tecnológico. Então, gente, fiquem tranquilos que Não na quebra. clínica não quebra. Vocês vão ter um excelente atendimento e sem aquela massa, né? A gente agrega, né? Tem, como a doutora falou no começo, o espelhinho vai até você. Tem coisas que você ainda faz parte ainda, né? O toque, o olhar, você olhar clinicamente. Mas a tecnologia realmente ela ajuda os pacientes de uma forma geral. E acho que até uma tecnologia muito legal que a gente tem lá no consultório é o laser, né? Laser. O laser vem sendo estudado em várias questões, vários âmbitos, mas a gente consegue tratar questões bucais e lesões e doenças, herpes, nas crianças mão, pé, boca, ou até infecções ali locais. A gente consegue fazer analgesia, processo anti-inflamatório, com o laser, que é uma luz super pequenininha, no espacinho pequenininho, até para tratar o canal, a gente consegue promover uma analgesia ali do canal, né, e um processo anti-inflamatório muito melhor. Então, é uma tecnologia que agrega muito pro nosso atendimento. Eu uso bastante, principalmente ali nos processos com nascimento dos dentinhos de leite, que as crianças sabem que
elas sofrem bastante com esse, principalmente bebezinho, né? Aham. Fica meio inchado, a mãe fica preocupada, o bebê fica choroso. O laser ajuda nessa analgesia, então ele agrega muito, assim, pro nosso atendimento. O laser é fundamental. Eu sou suspeita, eu gosto bastante. Hoje tem tecnologias muito importantes, mas precisa de uma profissional, como a doutora Letícia, está sempre se atualizando aí, né, doutora? Com relação às faculdades, você tem notado, você que participa bastante de congresso, não só as pós, é uma odontologia mais inclusiva? Eu acho que existem duas vertentes aí, né? Existe uma odontologia 100% estética, eu vejo que são pessoas que, assim, não estão nem preocupadas com pessoas, né? Preocupadas com visão. Então, dentes iguais, coisas iguais, todo mundo igual, rosto igual, né? Então, acho que tem essa questão, mas ao mesmo tempo, quem vai pro lado da pediatria, dos cuidados, a gente vê que é um pessoal que quer abraçar todo mundo. Tipo assim, o que vocês não querem cuidar, pode deixar que a gente cuida, né? Então, e a evolução também sobre esses assuntos, eles percebendo que não tem tanta gente, eles querem que tenha pessoas, né? Então, tá se criando mais estudos sobre isso, mais congressos, mais pós, pra trazer o pessoal pra esse lado, pra gente conseguir ter mais gente também, né? É muita gente pra cuidar. Na verdade, estão poucas pessoas pra cuidar de muita gente, né? Realmente, essas vertentes, elas têm deixado a odontologia bem lamentável, né? Ainda tem os sobreviventes que pensam Sim. no funcional, mas tem a parte de uma odontologia que eu não digo nem mais estética, mas uma odontologia mercenária. Sim, exatamente. Onde por trás onde por trás de uma situação que não tá saudável, você quer construir um cenário aí, colocar como se você colocasse um outdoor aí por trás de uma situação que precisa de estrutura. E a gente não fala mais sobre saúde bucal aí, né? Se fala sobre qualquer coisa menos saúde. Menos saúde, né? Menos saúde. Por isso que eu admiro o trabalho da doutora e só tenho que agradecer o nosso podcast. Eu que tá agradeço. chegando ao Já. fim. Tava tão legal. Gente, eu fico mais umas 3 horas aqui, se você quiser. Letícia, eu só tenho que agradecer o seu tempo, o seu agradeço. expertise, a sua paixão pela odontologia e por pessoas, né? Essas pessoas aí, esses futuros aí, pais e mães que estão crescendo graças a profissionais como você, com uma outra mentalidade do que é a saúde bucal e do que é de um tema que a gente tem muito a trabalhar, que é a inclusão, não é? Eu ouvi uma frase de uma VP da Netflix, ela falava que a inclusão é você chamar para o baile, a diversidade é você chamar para o baile, mas quando você chama para dançar mesmo, que é a inclusão. Eu achei isso fantástico e eu acredito aí que você é uma profissional, uma menina ainda, um ser humano aí que tá chamando muita gente, pegando pela mão aí para dançar. Parabéns pelo seu trabalho, Muito parabéns obrigada. por dividir seu tempo conosco, né, amiga? Com certeza. E, assim, em nome do Tô Com Elas, em nome da OS Advogados, né? Falo aqui em nome também da Clínica Ortopret. A gente quer muito agradecer por toda a sua dedicação, todo o seu empenho, todas as informações que foram muito importantes, né? Cuidar da saúde bucal, desde o bebezinho, como a gente viu aqui, né? Até as crianças que têm as suas necessidades, as suas condições neurodivergentes, os TEAs, como a gente mesmo comentou, é muito importante e os pais têm que ficar atentos. Obrigada por compartilhar essas informações, né? Eu quero agradecer em nome do Tô Com Elas, em nome da doutora Mércia, te dar esse presente. Muito obrigada. Em nosso nome, para você ter uma lembrança da sua participação aqui conosco e pedir para você deixar as suas redes sociais, os seus contatos, para as pessoas que querem saber mais sobre o tema, né? E aonde
podem te encontrar para ter um atendimento especializado, apropriado e adequado para esses seus pequenos, né? Eu que agradeço de estar aqui com vocês. É muito gostoso para mim falar sobre isso. É minha paixão, é o que eu gosto. Então, eu realmente poderia ficar mais 3 horas aqui falando. Então, é um tema que a gente vai falando e cada vez a gente acha mais coisa para falar, né? Sim. E ainda assim, é muito, muito gostoso estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo pelo convite. Vocês me encontram facilmente na Clínica Ortopret o tempo todo, todos os dias. Eu falo pra Versa que eu moro mais lá do que na minha própria casa, que eu tô lá o tempo todo. Então, nas redes sociais da clínica, vocês vão me encontrar. Tem vídeo, tem foto, tem tudo lá. Dá pra gente ver. Manda mensagem lá. A gente tá sempre lá juntos pra trabalhar. De sábado, segunda, terça, quinta, sexta. Só no domingo ainda, né? Ainda não. Ainda não. Domingo a gente ainda tá descansando. Vamos até onde a gente que precisa a Lê tá descansar. correndo normalmente. É, no domingo é o dia de correr. Dia sagrado da corrida. Tá certo, cuidar da saúde é importante, né? É. Hoje tem corrida também. Mas lá, fácil de me achar, tem vídeo, tem paciente, tem tudo. E a gente manda uma mensagem lá, a gente se encontra pessoalmente em algum dia lá no Ortopret. Muito certo, obrigada. então. Obrigada, menina. Obrigada. Acho que a gente vai ter que fazer uma série, né? Vamos sim, com certeza. É verdade. Muito obrigada para você que nos assistiu até agora. Se você gostou do episódio com a doutora Letícia, não deixe de encaminhar para o seu amigo, se inscreve no nosso canal, compartilha e vê também os outros episódios que estão incríveis, com pessoas maravilhosas, temas muito informativos e que vão agregar muito na sua vida, as pessoas que você ama. Muito obrigada, um agradecimento especial à Infobite, que mais uma vez produziu o nosso episódio com muito carinho, a equipe da OSA Advogados, que está lá segurando as pontas, enquanto a doutora aqui também está segurando as pontas para trazer o melhor para você. E um beijo da Clínica Ortopret e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.